Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 34. O pastor Herbert, a semana passada, ele passou por esse texto, ele fez desde o 16, 17 até o capítulo 2, ele fez uma exposição, e hoje nós vamos ater a esta parte desses 5 versículos que fala que Cristo é o verdadeiro Messias. Então, Cristo, por isso que eu disse no início, não tem como fugir nesse texto da pessoa de Cristo. O Evangelho de João, particular, é a exposição da vida de Cristo e a certeza de que ele é o Messias. João, em sua carta, ele procura, desde o início, mostrar que Cristo é o verdadeiro Messias. O povo de Israel tinha que entender que aquele homem que veio de Nazaré era o Messias prometido. E nós vamos ver que vai passar todo o livro de João, e você vai acompanhar essa série conosco aqui, amém? 3 meses dessa série. Você vai acompanhar e vai ver que no final, muitos não compreenderam que ele era o Messias. Mas tudo é propósito de Deus. E essa palavra chegou até nós hoje. E muitos, nos nossos dias, também não compreendem que ele é o Messias, o Salvador, o Rei, o Senhor, aquele que deu a vida por nós. Essa compreensão nossa precisa ser aperfeiçoada a cada dia. Jesus Cristo é o Messias, o Salvador, e ele é Senhor. Que muitos na jornada da vida o querem como Salvador, mas o rejeitam como Senhor. Como rejeito Cristo como Senhor? Se eu não cumpro os seus mandamentos. Aquele que me ama, cumpre, obedece os meus mandamentos. Uma declaração apenas de que eu sou de Cristo não é suficiente para demonstrar que você é de Cristo. Se você é de Cristo, você cumpre o ministério de Cristo. Se você é de Cristo, você observa as obras de Cristo. Se você é de Cristo, você cumpre as obras de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler o texto, então. Capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim, vem o homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: sobre aquele que vires o Espírito Santo descer e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Pai,
nós te louvamos nesta noite. Engrandecemos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Pai, que a tua palavra, a cada dia, e nesse momento, venha inundar os nossos corações. Venha, Pai, a cada dia, revelar a nós o Messias, as obras, as consequências dessas obras, revelar a obra do Senhor em nossas vidas e essas consequências para a nossa vida cristã. Pai, que essa mensagem possa ser direcionada, como é por Ti, aos nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito. Amém. Podeis assentar. O contexto imediato desse texto foi ministrado na semana passada. João estava batizando, cumprindo o seu ministério, e tem esse encontro com Cristo. Encontra o Senhor. Isso o pastor falou a semana passada. E João, ao avistar a Cristo, ele já menciona: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não havia introdução melhor para João Batista naquele momento. Irmãos, quando nós lemos a palavra, nós temos que identificar esses elementos e ver qual o propósito em que a palavra foi ministrada, foi escrita. Eles estavam num contexto da lei, em que sacrificavam no templo, rotineiramente. E João, para chamar a atenção daqueles homens que vinham a ele para serem batizados, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logicamente que aquela multidão que estava com João ali no Jordão deve ter se remetido ao passado, remetido à lei, que nem era passado, estava vivenciando aquilo, e identificar naquele homem o Cordeiro. O propósito de João era justamente mostrar àquele povo: olha, esse sacrifício que é feito é sombra daquele ali que eu estou mostrando a vocês. Porque aquele ali que está vindo é o verdadeiro Cordeiro. Aquele que está chegando agora aqui, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Este é o verdadeiro Cordeiro. Este é o verdadeiro homem que tira o pecado do mundo. João testifica isso diante daquela multidão, para que eles pudessem compreender e aceitar a Cristo como o verdadeiro Cordeiro, como o verdadeiro Messias. Porque nós vamos discorrer ao longo dessa série no livro de João, em determinados momentos, quando chegarmos lá no capítulo 5, quando Jesus disser por Ele mesmo que Ele é o Filho de Deus, consequências terríveis virão sobre a vida dele em função dessa declaração. Lá na frente, quando chegarmos no capítulo 5, nós vamos compreender isso. Porque era inadmissível o judeu aceitar que alguém poderia ser Deus. Ser o próprio Deus encarnado, apesar de conhecer as Escrituras e saber e fazer a ter contas de quando viria o Messias. Mas quando veio, não
compreenderam. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi oferecido como sacrifício pelos pecados, não apenas de Israel, mas de todos o que ele chamou. Jesus Cristo é apresentado a todos como sacrifício, mas só alguns são os escolhidos. Com essa magnífica frase na introdução do Evangelho, Jesus, eis o Cordeiro de Deus, João Batista, ele faz um resumo de toda a história da redenção no Antigo Testamento. Toda a história da redenção do Antigo Testamento passa por essa frase que ele fala. Porque é inevitável que o judeu não compreenda que todo aquele sacrifício que ele fazia com o cordeiro tipificava aquele homem que estava chegando ali. O que João queria era impactar eles. Olha, este é o Cordeiro de Deus. Esse que tira o sacrifício do mundo. Ou esse que tira o pecado do mundo por meio do seu sacrifício. Ele usou essa linguagem metafórica justamente para mostrar que o cordeiro que era morto, que era sacrificado nos altares pelos sacerdotes, era apenas uma sombra do verdadeiro cordeiro que havia de vir. E por que então o Filho de Deus ele é chamado de Cordeiro? Justamente por causa das cerimônias. Todos os atos cerimoniais de sacrifícios no Antigo Testamento eram por meio de cordeiros. Havia exceções em que famílias muito pobres poderiam levar uma pomba, algum outro animal, de acordo com a sua posse. Mas o estipulado era que fosse o cordeiro. De acordo com cada posse, levavam. Nós vamos ver que depois disso os judeus começaram a banalizar de certa forma o sacrifício. Se nós passarmos pelo livro de Malaquias, nós compreenderemos isso melhor. Eles ofereciam toda sorte de animal, e a Bíblia diz que eram animais defeituosos. Se nós entrarmos, e Jesus, vamos passar nessa série também em João, no templo, eles faziam o quê? Vendiam cordeiros, vendiam animais para o sacrifício. E a lei falava o quê? Olha, pegue um macho primogênito, sem defeito algum, são, e ofereça ao Senhor. E quando Cristo chega no templo, ele olha e vê todos vendendo. E o cara vendendo cordeiro, dando defeituoso e fazendo tudo aquilo. Jesus fica estarrecido com aquilo. Olha o que estão fazendo daquilo que Deus deixou para guiar o povo. Da mesma sorte, irmãos, quando nós abandonamos a Cristo, deixamos de cumprir os seus mandamentos, estamos fazendo sacrifícios defeituosos. Da mesma forma, a Bíblia relata isso como estamos crucificando a Cristo novamente. Daí a importância de termos uma vida cristã autêntica e sincera diante de Deus. Ser cordeiro na Bíblia é estar sujeito à ira de Deus e ser destinado à morte e à destruição por causa do pecado. Chamar Jesus de cordeiro não era nenhum elogio. Chamar Jesus de Cordeiro de Deus
João estava indicando ali, olha, esse será morto pelo sacrifício de vocês. Este se entregará completamente por vocês. Chamar Jesus de Cordeiro não era elogiá-lo, era mostrar a sentença que Deus já tinha estabelecido sobre a vida dele. Jesus compreendia isso muito bem. O povo ali não compreendia. Chamar Jesus de Cordeiro é dizer que ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Chamar Jesus de Cordeiro é identificar o quanto nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Porque cordeiros, animais, não puderam alcançar e aplacar a ira de Deus que estava sobre a humanidade em pecado. Somente Cristo poderia aplacar esta ira. Quando Cristo morre na cruz, nós identificamos que Ele ama, nos ama, mas quando Ele morre na cruz, é para mostrar que não havia mais nada a ser feito por nós. Que os nossos pecados são tão terríveis que haveria do próprio Deus encarnar, morrer e ressuscitar para mostrar que nós somos completamente dependentes dele. A cruz é um sinal de que Deus teve a sua ira aplacada. Jesus Cristo se colocou entre Deus e nós, como um filtro, porque a ira de Deus ia consumir toda a terra. E irá, no tempo oportuno, consumir aqueles que não estarão em Cristo. Então não se entristeça por isso. Tudo foi com o propósito de Deus. Consequentemente, Paulo também chama Cristo de pecado e maldição, porque ele levou a nossa maldição. Da mesma maneira, Isaías diz, quando ele der sua alma como oferta pelo pecado, isto como um sacrifício pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Portanto, o Cordeiro representa uma questão importante, a saber, uma metáfora para uma vítima sacrificial, que detém a real, vasta e indescritível ira de Deus, que se volta contra o pecado da natureza humana. Quando Cristo, o Cordeiro, foi morto na cruz, tenha isso em mente, Ele nos remiu de todo o pecado, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos justificou, Ele nos adotou. Mas, principalmente, Ele morreu na cruz do Calvário para aplacar a ira de Deus que estava sobre a humanidade.
Porque nós pegamos, olha, Deus é amor. Deus ama. Sim, Deus é amor e Deus ama. Mas Deus é justiça e vai imperar a sua justiça sobre a terra. Lembram de Noé? A justiça de Deus foi quase total. Sobraram 8 para dar continuidade. Foi quase total. A ira de Deus no evento de Noé foi quase total. Como será em Cristo? Claro que não serão 8 só, né? Mas será terrível da mesma forma. Deus, irado, ele realmente se volta contra o pecado. E com isso ele dá a conhecer o seu julgamento e a indignação contra o pecado, na punição eterna do pecador e do diabo. Irmãos, não adianta fugirmos da realidade. Não adianta chegarmos aqui e dizer que todos vão para o céu. Não adianta dizer que Deus é tamanho amor que não vai permitir, como muitos dizem, que não vão permitir que o ser humano vá para o inferno. O universalismo fala isso. Tudo. Não, no final todo mundo vai ser salvo. Que afinal de contas, Deus é amor. Não se engane. O Filho de Deus não viria a esse mundo se oferecer como um cordeiro, como sacrifício vivo, para mostrar à humanidade que Deus estava irado, para dar condição maior para a salvação que a lei não dava. Para no final das contas Deus falar, olha, não, tudo isso aqui era brincadeira, não tem inferno, não tem lago de fogo, não tem lago de fogo e enxofre, e está tudo muito bom, vão todo mundo viver na maravilha do céu. Não haveria necessidade. Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Se Cristo verdadeiramente não morreu e ressuscitou, a minha pregação é vã. Não há verdade em mim. Mas se ele ressuscitou, Paulo completa. Então essa palavra é a verdade. E verdadeiramente ele é o Cristo de Deus. E Paulo falava isso num contexto da carta aos Coríntios, aos gregos, que não criam em ressurreição. Achavam que morria e acabava. Então Cristo, ele veio para quebrar todos esses paradigmas. E não adianta que com a sua mente totalmente intelectual, carnal, não vai compreender as grandezas de Deus, porque ela se discerne, as grandezas de Deus se discerne espiritualmente, é pela fé. Você crer somente, isto é suficiente para a sua salvação, crer que Ele é o Cordeiro, que Ele tirou o pecado do mundo, que Ele justificou a sua vida e a minha vida, e com isso tenho um encontro com Deus, tive e tenho diariamente. Ainda que os outros cordeiros sacrificados pelos sacerdotes fossem um tipo de Cristo, não eram consagrados, nem ungidos a Deus para serem vítimas, nem eram especialmente dados a nós para serem sacrifícios pelo pecado. Os cordeiros no Antigo Testamento não experimentaram, nem se reconciliavam com Deus.
e nem reconciliavam a ira de Deus. Pastor, então qual era o propósito do Antigo Testamento dos cordeiros? Você pode estar se perguntando. Era apontar para Cristo. Porque era sombra. Os cordeiros no Antigo Testamento cobria o pecado e apontavam para Cristo. Todo sacrifício que era feito, o sacerdote falava, olha, esse cordeiro está aqui, mas virá um que vai aplacar tudo isso. Tanto é que quando Cristo veio, morreu, ressuscitou, cessou-se os sacrifícios. Não haveria mais necessidade de sacrifício. Que o verdadeiro cordeiro já tinha se apresentado. Esses cordeiros do Antigo Testamento não podiam tirar pecado e morte, só cobriam, pois eram sombra daquele que havia de vir. Só Cristo poderia tirar o pecado do homem, justificar o homem diante de Deus. Meu querido, você pode estar imaginando aí, pastor, eu já conheço tudo isso. De fato, o Evangelho de João é o mais lido. Acho que juntamente com Salmos, eu posso falar isso. Todo mundo tem um salmo em casa aberto, né? Chega, está todo empoeirado lá a Bíblia, mas nunca leu. Agora estão tirando, mas grande parte das repartições públicas ficam lá o salmo. De um tempo para cá começou a mudar, mas ficava o salmo lá aberto, né? No Salmo 91. Deus enviou o seu Filho com esse propósito de suportar a ira, morrer pelo pecado, para restaurar a justiça em nossas vidas. Nós fomos justificados sem mérito algum. E João continua, olha, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele faz uma alusão a Isaías que expressa, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías afirma que o Messias levou e suportou as punições que a humanidade deveria suportar por causa do pecado. Ele suportou a penalidade do pecado. Cristo suportou tudo por nós. Meu irmão, Cristo suportou tudo por nós. Você já imaginou o impacto dessa frase na sua vida? Se nós não tínhamos mérito algum, mas Cristo morreu na cruz para nos remir de todo o pecado. Os fariseus, os doutores da lei, não conseguiram compreender essa simplicidade. Eles pensavam que mereciam a remissão dos pecados por seus sacrifícios. E por meio daqueles sacrifícios herdariam a vida eterna. Por isso desconsideraram a Cristo. E João, ele reprova esse erro ao testificar que o pecado não é removido senão unicamente por intermédio desse Cordeiro, ou seja, Cristo. Portanto, o pecado não podia ser removido por outras vítimas sacrificiais, mas sim somente por Cristo, somente pela morte de Cristo. Por essa razão, os sermões de Isaías e de João Batista dão testemunho de que a nova aliança, aqueles sacrifícios levíticos cessariam quando verdadeiramente o sacrifício maior fosse feito. João queria mostrar àquele povo, olha, esse aí
é o verdadeiro sacrifício. Esse aí é o verdadeiro homem. É o Filho de Deus. Ele vai dizer no final desse texto: olhem para ele, porque ali está a salvação do mundo. Olhem para ele, porque ali está a remissão dos vossos pecados. João pregava e batizava o batismo do arrependimento, o batismo da morte. E Jesus veio para dar o batismo que vivifica o homem. Se você quer saber a diferença entre o batismo de João e o batismo de Cristo, o batismo de João era do arrependimento, o batismo da morte. O de Cristo é o batismo que vivifica, que salva, que faz a remissão. Por isso João fala no versículo 30, aquele é maior do que eu. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele é maior. Aquilo que ele tinha dito anteriormente aos fariseus, com Cristo ausente, ele agora fala com Cristo presente. Cristo se apresenta e ele fala: este é o favor de Deus. Este é o que vem após mim. Se você fizer uma reflexão humana, você pode pensar assim: olha, como João fala que Cristo vem antes de mim? Essa é a indagação deles. Quem conhecia a vida de Cristo, conhecia a vida de João, sabia que João tinha nascido antes de Cristo. Sim ou não? E ele diz: este é aquele que vem antes de mim. Estão vendo que o texto de João Batista, expresso pelo evangelista João aqui, está preparando aquele povo para um final, que é justamente apresentar Cristo como Filho de Deus. Mas ele tem que preparar o discurso primeiro. Ele não pode chegar e falar: olha, esse aqui é o Filho de Deus. Ele chama Cristo de Cordeiro. Ele fala que ele é maior e veio antes dele. Isso vai criar uma expectativa naquele povo. Olha, como ele é antes? Ele é mais novo. Nós lemos lá no início, na primeira pregação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A palavra, a vida, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E João agora fala: olha, este é o que veio antes de mim. A palavra homem ou varão, em algumas versões, na minha vem homem. Este homem vem antes de mim, outros vem varão. Não é colocado aqui apenas por causa da perfeição de Cristo, humano, mas por causa das muitas profecias nas quais Cristo, o homem, foi predito. João tinha que provar para aquele povo que estava ali que Jesus era o verdadeiro Cristo, era o verdadeiro Messias que havia de vir. Então ele vai levando o povo a compreender até essa noção de que Cristo é. Então ele chama este homem encarnado, Deus. Ele veio antes de mim. Ele é maior do que eu. Isaías fala: eis aqui o homem cujo nome é renovo, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Por conta de profecias como essas, o evangelista e o apóstolo o chamam de varão. Jesus, o Nazareno,
que era profeta. Jesus, varão aprovado de Deus, vindo como homem, sendo Deus, se despojou de tudo. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o noivo, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. Assim agora é dito que esse homem chegou. O Messias está entre nós, o Salvador. E os judeus precisavam ter essa compreensão, para ligar as profecias antigas com aquele momento que estavam vivenciando. Irmãos, eu vou falar para vocês agora que Jesus Cristo é o Messias, depois de você ter lido a palavra de Deus, ter lido Isaías, depois de ter lido Jeremias, depois de ter lido João, Marcos, Mateus, Apocalipse. A compreensão é melhor. Agora, vai falar para o judeu no século I, no ano 30, depois de Cristo. Olha, aquele homem ali é o Messias. Por Deus, eles não jogaram pedra em João. Primeira coisa, ele falava, você está blasfemando, e apedrejar João. Nós vemos relatos desses na Bíblia. Quando Jesus se diz que é Deus, pega uma pedra para apedrejá-lo. Sim ou não? Você já leu, né? Então, João vai preparando justamente para que eles tivessem essa compreensão, mas muitos não tiveram. Os doutores da lei não foram humildes suficientes para compreender isso. E hoje também, nós temos muitos homens, muitos seres humanos, de uma forma geral, filósofos, pensadores, que não conseguem compreender essa simplicidade de Deus, de enviar o seu Filho. Não é compreensível. Por isso que eu falei que a compreensão é pela fé. Tanto é que se você começar a se questionar sobre determinadas coisas, você pode entrar em parafuso. Aceita e glorifica a Deus, que é melhor. Vai sofrer menos. Aí vai um conselho. Não fique atrás de fábulas. Não fique procurando coisa onde não tem. O que tinha que ser revelado, já foi revelado pelas Escrituras. O que não foi revelado, não há necessidade de que você tenha. Porque senão você vai além da Bíblia. E se você for além da Bíblia, você também está pecando. Entenda a compreensão. Tenha compreensão. Irmãos, a Bíblia tem, foi falado hoje pela manhã, tem alguns pontos difíceis de compreensão. Difíceis de compreensão. Contudo, o que você precisa saber para a salvação está explícito na Bíblia. Não tem como você ouvir a palavra e falar assim, olha, eu não entendo que Jesus Cristo é Deus. Eu não entendo que aquele sacrifício me salvou. Eu não entendo que eu não precisava fazer nada. Não tem como, porque isso está explícito. Agora, se você quer ir atrás de genealogia, se você quer ir atrás de quando Jesus vai voltar, se ele volta antes ou depois da tribulação, no meio, no final, você vai entrar em parafuso. Esse dia eu estava no trabalho e um camarada chegou para mim e falou assim, olha, eu quero fazer uma monografia, um trabalho científico. Pastor, ele sabe que eu sou pastor, eu queria saber o que aconteceu antes de Deus fazer o mundo, antes de Gênesis 1.
que a minha dissertação vai ser sobre isso. Eu falei, meu irmão, lá está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Você quer saber o que estava antes? Eu já procurei em vários livros e não encontrei. Eu falei, não sou eu que vou te dar a resposta, pelo amor de Deus. Porque tem teoria para isso. Tem teoria. E se você for procurar, tem teoria. Né? Já ouviram a teoria de que Deus expulsou o diabo do céu, caiu na terra e a terra ficou sem forma e vazia? Já ouviram essa teoria? A terra era perfeita, o diabo que destruiu a terra quando caiu do céu, quando Deus deu um chute nele. Tem. Está revelado? Está revelado? Então é teoria. Ponto. Vamos voltar para o texto. João, no versículo 31, ele diz outra coisa intrigante. Se você ler o texto com afinco, você vai ver. João fala assim, eu não o conhecia. E você pode se indagar, olha, como João não conhecia se Jesus era primo? Primeiro, essa declaração era para que não houvesse nenhum falso testemunho ou de que João poderia estar puxando sardinha para o lado de Cristo, em nossas palavras hoje. Também a Bíblia não revela que João e Jesus tiveram contato como criança. Jesus foi para Nazaré e passou a sua vida até os 30 anos lá em Nazaré. Carpinteiro, filho de carpinteiro, creio, trabalhando. Você apresentou os 12 lá no Sinédrio, você conhece, depois não fala mais, a Bíblia não fala de Jesus. Por que a Bíblia não fala de Jesus? Porque não é interessante que você saiba, nem eu, não quer saber o que ele fez. Quer saber do ministério dele. Ele nasceu, aos 12 anos ele estava lá no templo, e depois aos 30 ele ensina o ministério. Isso é suficiente para mim e para você. João vivia no deserto. Lembram? Pele de animal e comia gafanhoto e mel. Temos muitas peças infantis nisso, né? Mas o que João precisava saber acerca de Cristo, Deus já tinha revelado. E isso também era suficiente para João. Deus já tinha revelado a João, olha, aquele sobre quem pousar o Espírito, este é o Messias. Então João estava à procura. Por isso ele diz, olha, eu não o conhecia. Eu não sabia quem ele era. Mas quando ele vê o Espírito pousar sobre Cristo, ele diz, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. João Batista, ele batizava com água. E esse batismo era como eu falei, para a mortificação. E ele manifestava a Cristo. Ele fazia a parte introdutória de Cristo. Primeiro, porque Cristo é manifestado pelo Pai ao ser batizado por João. Este é o meu filho. Não foi isso que Deus falou? Segundo, despertados pela novidade do batismo de João, os judeus entenderiam que o tempo da vinda de Cristo estava iminente e que a água que havia de limpá-los de todas as suas impurezas e pecados estava presente. Olha, o batismo de João simbolizava que o Messias estava por vir, porque já tinha sido predito, olha, a voz que clama no deserto.
quando se levantar. É porque o Cristo está para ser revelado. Por isso que eles indagaram a João se ele era o Messias. João, não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Para eles identificarem, judeus, que Cristo estava perto. Estava para ser manifestado. Terceiro, por meio da proclamação do arrependimento pelo batismo, o povo era preparado, mediante a remoção do impedimento dos pecados, a receber o anúncio de Cristo mais facilmente. Vocês já estão sendo batizados, batismo do arrependimento. É a preparação para que o Messias seja manifestado a vós. Por causa desse batismo, haveria uma grande multidão, como havia no momento em que Cristo foi apresentado. Então, tudo ocorre de acordo com o plano de Deus. João começa a batizar, multidões cercam ele, e ele anuncia o Messias. Irmãos, não tinha internet, logicamente, não tinha nada que pudesse informar, era boca a boca. No lombo do camelo e no passar. Tanto é que quando Cristo morre, ressurge e há a perseguição da igreja, como que a igreja foi conhecida logo no início? A seita do caminho. Por que eles falavam que era a seita do caminho? Porque quando a perseguição chegou em Jerusalém, todos se espalharam por aquela vasta região, e iam pelos caminhos, e por onde eles passavam, eles anunciavam a Cristo. No início, a igreja, os cristãos ficaram conhecidos como a seita do caminho, porque eles viviam nos caminhos pregando a Cristo. Onde passavam, falavam de Cristo. Olha, o Cristo ressurgiu. Quando Jesus tem um encontro com aqueles 2 discípulos, eles estavam falando sobre o quê? Sobre Cristo. E Cristo fala, o que vocês falam? E eles brincam até com Cristo. Você não conhece o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu? Nesses últimos dias, tínhamos aquele homem, Jesus, que deveria ser o Cristo, mas hoje é o 3º dia e ele não ressuscitou. Jesus leva eles, come com eles, na hora de partir o pão, eles despertam nele, esse é o Cristo. E eles saem ali para anunciar, olha, Cristo verdadeiramente ressuscitou. Então, irmão, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito de Deus. A sua vida é um propósito de Deus. Deus te chamou com um propósito. E dentro desse propósito, eu creio que nesse chamado, Deus tem algo para cada um no trabalho, na obra dele. Então, você não pode dizer, pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer para Cristo. Deus capacita cada um de nós para o trabalho na obra dele. Pastor, eu não sei fazer nada. Irmão, você sabe sim, porque é Cristo que te capacita. João viu o Espírito descer sobre Jesus. Ele diz que o Espírito desceu como pomba. E você pode indagar também, olha, o Espírito estava na pomba? Não. Esse texto aqui é simbólico. Esse texto aqui é figurado. E eu vou me remeter à ceia para explicá-lo. Não tem maior prefiguração, não tem melhor para explicar esse texto do que a ceia. Nós, quando ceamos, dizemos que estamos comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo. É isso? Você bebe literalmente Não, é um símbolo. Aqui é um símbolo. João viu o Espírito descer na forma de pomba, não que o Espírito estava na pomba, compreenderam? Lá no batismo, descida do Espírito Santo, eles viram o Espírito Santo como línguas partidas de fogo.
Amém? Então, a compreensão dele aqui é um sinal que haveria de João perceber que sobre aquele homem que estava ali, repousando o Espírito, era o Messias. E qual a forma de Deus mostrar isso, João? Através desse sinal. Olha, quando repousar sobre ele, você saberá que aquele ali é o meu filho amado que tenho enviado ao mundo. E Jesus, não que ele não tinha o Espírito também, o Espírito é manifesto ali na vida dele. João declara que Cristo é o que batiza com Espírito Santo. João batiza com água, ensinando que essa pregação é a que mortifica. E Jesus batiza com o Espírito, representando a futura vivificação do corpo, a restauração do corpo, a vivificação da vida que outrora estava morta, longe de Cristo. E agora tem essa compreensão de fazer parte do corpo de Cristo e viver em Cristo e para Cristo. Da mesma forma, Cristo, ao oferecer, supriu isso em nós. Não apenas por uma palavra, mas por um ato. O ato de morrer. O ato de se entregar. Por essa razão, ele é o doador da vida. E então chegamos ao final, a parte final, em que João prepara o povo. Ele já está pronto para dizer, versículo 34. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ele prepara toda aquela multidão para fazer essa declaração final. É o ato final. Confessar que Cristo é o Filho de Deus é confessar que Ele é Deus, Salvador e herdeiro de todas as promessas de Deus. Confessar que Cristo é o Filho de Deus é dizer que nós somos cordeiro dele, que fomos chamados. É dizer que Cristo veio para acabar com todo aquele sacrifício e se fazer sacrifício por nós. Se Cristo é o Filho de Deus, nós somos cordeiros e participantes desta mesma obra. Você já imaginou a compreensão do judeu para isso, meu irmão? Como a nação escolhida, e agora, entre aspas, ter que dividir com os outros aquela herança que Deus tinha prometido a eles. Está vendo a compreensão de eu entender o texto lá no contexto original e hoje? Por isso que às vezes você pode se perguntar, por que esses pastores ficam pregando expositivamente na igreja? É porque o texto ele fala por si mesmo. Não tem como fugir do texto. Você tem que explicar o texto no seu contexto original e fazer essa aplicação para hoje. Porque a nossa compreensão hoje, com tudo que está revelado a nós, é mais fácil. Ainda que muitos não creiam, é mais fácil do que a compreensão deles lá. Do que a compreensão de você falar para um muçulmano que Cristo é Senhor, que é o Salvador. Ele vai falar que não, que é Abraão, que é Moisés, o profeta, e que Maomé é o profeta maior. Não vai ter essa compreensão. Mas nós o temos hoje, porque essa está revelada aqui. E é a respeito dessa fé que nós cremos. Cristo é o Filho de Deus que foi apresentado ao mundo. E João encerra essa passagem com o clímax. Eu vi e testifiquei, eu afirmo, eu confirmo
eu ratifico que ele é o Filho de Deus. Que este Cordeiro é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Que justifica a minha e a sua vida. E que vai justificar, que já justificou e vai nos conduzir a Deus. Não importa o que nós passarmos nessa terra, Cristo vai nos conduzir, porque Ele é poderoso e uma vez por todas Ele morreu por nós. Irmãos, a sua qualidade de vida na terra não pode questionar a soberania de Deus. Foi o salmo que eu li hoje pela manhã, que é o 37. Não olhe para o ímpio, não tenha inveja do ímpio, porque ele prospera e você às vezes não. Porque a sua justiça será revelada naquele último dia. Como o escritor dos Eclesiastes fala lá no final, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esta é a finalidade de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre toda a carne e revelar todas as coisas, quer seja boa, quer seja má.